Olha só, berinjela, cenoura e sardinha. Parece até o começo de uma receita bem do dia a dia, né? Mas e se essa combinação aparentemente simples fosse, na verdade, a espinha dorsal de um plano nutricional super sofisticado de alta precisão? Pois é, vamos mergulhar nessa história para entender como isso funciona. Isso que a gente está vendo aqui é um documento de verdade, um protocolo nutricional master. Ele foi desenhado para uma paciente de 91 anos de idade, com um quadro bem específico, doença renal crônica. Ou seja, os rins dela precisam de um cuidado assim milimétrico. Então, que fique claro, isso aqui não é uma dieta qualquer, sabe? É medicina nutricional na veia, onde cada graminha de cada alimento tem uma missão, uma função vital. Então, vamos tratar esses três como eles merecem, como os verdadeiros heróis no prato. Porque nessa história, a berinjela, a cenoura e a sardinha não são só comida, não. Elas são as estrelas principais, os protagonistas escolhidos a dedo para uma missão super importante. E aí vem a grande pergunta, né? O que é que tem nessa combinação específica que a torna tão poderosa, principalmente para a saúde renal? O que faz ela ser tão eficaz e, mais importante, segura num quadro clínico que é tão delicado? Bom, o segredo, como quase sempre, está nos detalhes. Beleza. Para a gente entender o como isso tudo funciona, a gente precisa ver o plano em ação. Vamos dar uma espiada em como esses ingredientes se encaixam no dia a dia, transformando toda essa teoria em comida de verdade no prato. A rotina alimentar é dividida em 4 momentos principais: café da manhã às 8, almoço ao meio-dia, um lanche da tarde às 3h30 e o jantar às 7 da noite. Essa estrutura toda organizada ajuda a garantir um fluxo constante de nutrientes, sabe? Deixando o corpo em equilíbrio o dia todo. E é no almoço e no jantar que a coisa acontece de verdade. É aqui que o nosso trio de heróis entra em cena com força total. Olha lá, sardinha escabeche, cenoura e berinjela, preparadas de um jeito especial que a gente já vai ver, clara de ovo cozida, arroz branco e azeite de oliva. Percebe? Eles estão sempre ali, bem acompanhados de outras fontes super inteligentes de nutrientes. Nada, absolutamente nada, tá aí por acaso. Ok, agora a gente chega na parte que pra mim é a mais fascinante. A ciência por trás de cada ingrediente. Por que sardinha? Por que cenoura? Por que exatamente esses e não outros? Vamos decodificar o porquê de cada uma dessas escolhas. Vamos começar pela sardinha. A gente podia pensar, é pela proteína, mas vai muito além. O papel dela aqui é crucial para o sistema nervoso e para o sangue. Ela é uma fonte incrível de vitamina B12 e de ferro, dois elementos essenciais para combater coisas como a anemia e o declínio cognitivo, que são riscos bem reais, especialmente para pessoas com mais idade. Depois, a cenoura. E aqui tem um pulo do gato, uma sacada genial. Mesmo passando por um preparo todo especial, que a gente já vai entender qual é, ela ainda consegue manter a vitamina A. E por que isso é importante? Porque essa vitamina é fundamental para manter a pele íntegra, sabe ajudar a evitar feridas e, claro, para a saúde dos olhos. E a clara de ovo? Bom, ela entra como a fonte de proteína limpa desse plano. O que isso quer dizer? Ela entrega a albumina, que é essencial para manter a massa muscular. Imagina o quão crítico isso é aos 91 anos, só que sem a carga de fósforo que vem na gema. Fósforo esse que sobrecarregaria os rins. É ou não é pura precisão? Por último, mas não menos importante, o azeite de oliva. Pensa nele como combustível seguro do corpo. Ele entra para fornecer as calorias necessárias para manter o peso, mas sem precisar apelar para um excesso de proteína ou de açúcar, que seria um problema para os rins. É basicamente uma fonte de energia inteligente e limpa. Mas tem um segredo aqui. Uma técnica que faz com que os vegetais desse plano sejam não só nutritivos, mas principalmente seguros para um paciente renal. E essa técnica, olha, é a verdadeira carta na manga, a arma secreta de todo o protocolo. O nome dessa técnica é lixiviação dupla. O nome parece complicado, né? Mas o processo é, na verdade, bem simples e muito, muito inteligente. Funciona assim. Primeiro, descasca e pica a cenoura e a berinjela. Aí, ferve em bastante água por uns 10 minutos. Depois, o mais importante, joga essa primeira água fora. E só então coloca uma água nova e termina o cozimento. A grande pergunta é, para que todo esse trabalho? A resposta está aqui, nesse número, 60%. É isso mesmo. Esse processo de ferver 2 vezes consegue reduzir o potássio dos vegetais em até 60%. E por que isso é tão importante? Simples.
Potássio em excesso é perigoso para quem já tem os rins fragilizados. Então, essa técnica transforma vegetais que poderiam ser um problema em alimentos completamente seguros. E isso nos leva ao ponto central de tudo. A gente não está falando de alimentos isolados, soltos num prato. O que a gente está vendo é um sistema completo. É como uma orquestra, onde cada parte, cada ingrediente e até o jeito de preparar tem seu papel e funciona em perfeita harmonia para alcançar um objetivo clínico bem claro. E se ainda restava alguma dúvida, os números não mentem. Vamos dar uma olhada nesse check-up nutricional. A proteína crava no alvo. O potássio e o fósforo, que são os pontos mais críticos, em níveis super seguros, bem baixinhos. E as vitaminas A e B12, lá em cima, em níveis excelentes. Resumindo, o sistema não só faz sentido na teoria, ele funciona na prática. E para fechar com chave de ouro, vem o carimbo final, a certificação de segurança. Essa frase diz tudo. Depois de uma análise detalhada, fica certificado que não há claros riscos nutricionais neste protocolo. É a validação, né? A prova de que toda essa engenharia alimentar foi bem sucedida e, acima de tudo, segura. Então, depois de ver tudo isso, fica muito claro que nutrição pode ser algo muito mais profundo do que simplesmente comer de forma saudável. Ela pode ser uma ciência, uma ferramenta de altíssima precisão. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Até que ponto o alimento pode se tornar a nossa mais precisa e poderosa ferramenta de saúde? Fica aí o pensamento.